Olá a todos, bem-vindos ao 7 Minutos. Vocês já ouviram falar do eunuco de Etíope? Se calhar não. Ok, o eunuco era este homem que encontra-se aqui uma parte da vida dele registada na Bíblia, um momento da vida dele. Ele era alto funcionário, tesoureiro e administrador geral de Candace, a rainha de Etiópia. Ele era assim um alto funcionário. E ele tinha ido a Jerusalém, portanto foi da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele conhecia Deus, nós não sabemos como, mas ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E ele estava no regresso à Etiópia, e ia lá na sua carruagem, no seu caminho, e ele ia a ler o livro de Isaías. E, paralelamente a este acontecimento, Filipe, que era um servo de Deus, ele já tinha aceitado Jesus, ele era um diácono na igreja primitiva, e ele recebeu uma mensagem de Deus através de um anjo a dizer: prepara-te e dirige-te para o sul pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza, que era quando Filipe foi a caminho de onde o anjo lhe tinha dito, ele encontrou-se com este eunuco, com o eunuco de Etíope. Ele encontrou-se com ele e ele estava a acompanhar a carruagem e Filipe estava a ouvir o que é que o eunuco estava a ler e apercebeu-se que ele estava a ler em Isaías. Então, Filipe sentiu da parte de Deus aproximar-se deste homem e perguntar-lhe se ele entendia o que ele estava a ler. Então, Filipe, diz aqui que Filipe acelerou o passo, chegou-se ao carro e, ouvindo o etíope a ler o livro do profeta Isaías, perguntou-lhe: tu entendes o que estás a ler? E ele respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então, o etíope estava a ler Isaías, só que ele não entendia aquilo que estava a ler. Ele queria entender, mas não havia quem lhe explicasse. E então, o etíope convidou Filipe a entrar na carruagem, no carro, e ele então, ele disse que a parte que ele estava a ler era esta: como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado diante do que tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. O etíope perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que este profeta está a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? E Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Aquele texto que o etíope estava a ler era acerca de Jesus. O etíope conhecia a Bíblia, né? Pelo menos o Antigo Testamento, ele estava a ler, só que ele não entendia. Porquê? Porque aquilo que estava ali escrito era acerca de Jesus e o etíope ainda não tinha ouvido falar acerca de Jesus, porque Jesus cumpriu aquilo que aquelas palavras estavam a dizer. Jesus entregou-se como um cordeiro para o matador, Jesus entregou a sua vida, ele morreu por nós. E a partir deste texto que o etíope estava a ler, Filipe explicou-lhe o que é que aquilo queria dizer. Filipe explicou-lhe que Jesus veio ao mundo, era Deus, ele veio ao mundo, entregou a vida por ele, para perdoar os pecados dele, e naquele momento fez-se luz para o etíope. Naquele momento ele passou a entender o que é que aquelas palavras queriam dizer, fez sentido, porque ele estava à procura de algo, ele conhecia Deus, mas ele ainda não tinha conhecido a salvação de Jesus, e ele estava à procura disso, e ele encontrou naquele momento alegria, felicidade, porque ele finalmente entendeu o que é que aquelas palavras queriam dizer. Ele andava numa busca espiritual e encontrou em Jesus a salvação, a alegria. Então no versículo depois diz assim: ao chegarem a um lugar onde havia água, o etíope disse: temos aqui água, há alguma coisa que impeça de eu ser batizado? E Filipe respondeu: se tu creres de todo o teu coração, não há nada que o impeça. Então naquele momento em que o etíope finalmente entendeu o que Jesus fez por ele, entendeu a salvação que Deus preparou para ele, ele quis de imediato assumir um compromisso com Deus e quis ser batizado como forma de declarar que cria que Jesus era o Filho de Deus. E então o etíope respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou então parar o carro e entraram os dois na água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe dali, de modo que o eunuco não tornou a vê-lo, mas continuou a sua viagem cheio de alegria. Então o etíope não entendia o que estava a ler, mas naquele dia ele teve alguém que lhe explicou, porque Deus levou alguém à vida dele para lhe explicar o que é que aquelas palavras queriam dizer, e aquelas palavras queriam dizer que havia um Salvador para a vida dele. Jesus tinha morrido por ele e ele agora encontrou salvação e satisfação completa em Jesus. E ele naquele momento ele quis assumir um compromisso
com Deus, um compromisso com Jesus, porque ele queria Jesus na sua vida e ele batizou-se como forma de declarar esse compromisso que ele queria agora com Jesus. E ele continuou o seu caminho e diz que ele continuou a sua viagem cheio de alegria, porque ele agora tinha encontrado a felicidade em Jesus. Ele agora recebeu a salvação. Então, se calhar tu até conheces a Bíblia, que eu tenho estado aqui a ler, tu até conheces a Bíblia, mas há coisas que para ti ainda não fizeram sentido e tu não entendes. E o que nós temos tentado fazer ao longo destes vídeos é explicar-te a verdade, explicar-te o que Jesus fez por ti, para que tu, tal como este eunuco encontrou a alegria da salvação, tu também possas encontrar a alegria da salvação. Então, se tu ainda não entendeste aquilo que Jesus fez por ti, ou se tu até conheces a Bíblia, ou até tens ido a alguma igreja, mas ainda não entendeste, então procura alguém que te possa explicar. Se quiseres, contacta connosco. Nós, todos os domingos na igreja, falamos acerca disso em Vila Nova de Anjos, às 9 às 11 horas nós estamos a falar acerca de Jesus, a explicar acerca de Jesus, e em Montemoro Velho, à tarde às 15h30, nós estamos juntos. Se quiseres mais informações, contacta connosco, mas não percas esta alegria, não deixes escapar esta alegria por entre os teus dedos. Procura conhecer Jesus, procura entender o que Jesus fez por ti, porque foi maravilhoso. Este eunuco seguiu o caminho cheio de alegria e o meu desejo é que tu possas seguir caminho cheio de alegria que só Jesus te pode dar. Então Deus te abençoe e procura Jesus.